Começamos? Começamos. Agora sim. Hoje o tema é... Como ensinar as crianças a estudarem sozinhas. Então, gente, no CPCast de hoje vai ser abordado o tema que ganhou uma enquete lá no meu Instagram. O pessoal está começando a mandar mensagens no Instagram. Queria mandar um abraço para a Gisele lá do Paraná, que conversamos bastante essa semana. E fiz uma enquete lá na semana passada, era para a gente ter gravado semana passada, não rolou. Mas se você quiser mandar uma mensagem para a gente, pode mandar pelo Instagram, pode mandar pelo e-mail do CPCast. Qual é o seu Instagram, Gabi? Gabriela.lsrosa. Mudou há pouco tempo, então para quem não tinha anotado ainda, o meu é luciano.mnogueira. E se vocês quiserem mandar perguntas também pelo e-mail, pode mandar para cpcastperguntas@gmail.com. Hoje tá diferente aqui, né, Gabi? Tá, a gente tá, elevou o nível aqui. A brincadeira ficou... Não tem água, gente. Não tem café. Subiu muito o nível, sem água e sem café. Se a gente engasgar, é culpa da água. Tá certo, mas tem vídeo, então em algum momento a gente vai se falar aí por vídeo também. O pessoal vai poder ver, de repente no YouTube, de repente no Rumble, Sim, né? teve gente que perguntou se a gente tinha canal no YouTube. Acho que a gente está começando a movimentar isso, certo? Certo. Mas vamos pro tema, então. Vamos lá. Na verdade, essa pergunta ela surgiu de uma pessoa específica, né? A gente perguntou lá nos stories o que as pessoas queriam falar. E aí, quando a gente fala de estudo, né, fala para as crianças estudarem sozinhas, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a faixa etária dessas crianças, né? Sim. A gente traz abordagens diferentes para faixas etárias diferentes. Então, tem como uma criança de Fundamental 1 estudar sozinha, Luciana? Olha, se tiver tudo muito certinho, né, se a criança tem lá desde o início aqueles 4 hábitos que a gente já falou algumas vezes, né, se ela tem uma rotina bem definida há bastante tempo, até tem como ela estudar sozinha lá para o final do Fundamental 1, acho que é bem possível. Uhum. Agora, diferente disso, é complicado, né? Eu tenho alunos de ensino médio, estava montando plano de estudo ontem, que não estudam sozinhos, né? Uhum. O aluno que eu estava montando plano de estudo ontem, a gente estava conversando, e uma das perguntas que eu faço é: como é que é você como estudante? E ele me falou: eu sempre deixo para depois, no final do ano rola uma correria e eu acabo passando. Então, esse aí tem 17 anos e não estuda sozinho ainda, precisa... nem que seja daquele estímulo da prova final, ali da recuperação para se movimentar. E óbvio que quando isso acontece, a família está toda mobilizada em torno disso. Uhum. Mas se você tem os hábitos definidos, se você já tem uma rotina legal, dá para rolar uma autonomia aí bem mais cedo. Quando a gente fala disso, você falou dos 4 hábitos, né? E aí, num episódio que a gente falou sobre plano de estudo, a gente falou que a gente volta a falar dos 4 hábitos lá da educação infantil, lá na adolescência de novo, porque eles não foram bem constituídos, né? Sim. Eles estão frágeis. Então, na verdade, esse processo de ensinar a estudar sozinho, que o esforço vale a pena, também começa com as crianças muito pequenas, quando a gente está falando de crianças da educação infantil. Uhum. Gabi, você está mandando crianças da educação infantil estudarem, meu Fazerem Deus. dever de casa, tem que ter dever de casa na educação infantil. Socorro. Não é isso. Mas é porque quando a gente fala de envolver a família nos processos de estudo e da vida escolar das crianças, isso começa na educação infantil. Então, hábitos como outros que a gente já falou aqui, por exemplo, leitura, por exemplo, tempo de qualidade junto com essa criança, são coisas que a família consegue ajustar e estar perto dessa criança desde a educação infantil. Quando a gente passa para outros, né, conforme essa criança vai crescendo, óbvio que os trabalhos de casa vão se intensificando, as coisas, pelo menos aqui na escola, as coisas vão crescendo, né, nesse contexto de estudo, e aí o acompanhamento ele precisa continuar acontecendo. Mas vamos lá, vamos fazer aqui, então, em ordem cronológica, tá? Crianças da educação infantil. Tem 2 dias na semana lá que vai uma ciranda de livros, que vai uma folhinha para fazer um desenho da poesia que escutou. Enfim, como é que esse pai da educação infantil, de um pré, consegue auxiliar os filhos nessa rotina? Eu não estou falando de estudo agora, eu estou falando nessa rotina. Deixa eu voltar a fita só um pouquinho. Deixo. Sem querer ser muito filosófico, mas você estava falando aí do começo das coisas, e Uhum. a vida começa quando a vida começa. Sim. Né?
E quando é que começa a vida? A vida começa no início. Olha, tô parecendo um ex-presidente aqui. Mas falando sério agora, quando você passou a existir, um momento antes você não existia. Sim. E no momento que você passou a existir, você já tem uma série de possibilidades suas que estão definidas e uma série de impossibilidades definidas. A partir do momento que o espermatozoide do meu pai encontrou com o óvulo da minha mãe, já estava definido que eu não seria japonês, que eu não nasceria no século XIX, que eu não teria 2 metros de altura. Sim. Então, eu tinha todas as potências do mundo antes de ser. A partir do momento que eu sou, eu já tenho só algumas. Essas potências vão se tornar coisas concretas na minha vida ou não. Beleza. A gente, quando nasce, a gente tem uma gama infinita infinita não, mas muito extensa de possibilidades. E o trabalho que acontece no cérebro da gente ao longo da infância e da adolescência é especializar o cérebro para fazer alguns tipos de tarefas, enquanto a gente vai apagando outras conexões de tarefas que a gente não desempenha. Então, a gente vai começando a se especializar. E uma das formas da gente descrever o processo de amadurecimento ou o processo educacional de uma pessoa é o processo de transformação. Se a gente for falar de educação para o trabalho, tá? Uhum. Educação é maior do que educação para o trabalho, mas se a gente for falar de educação para o trabalho, principalmente, a gente vai perceber o seguinte: educar para o trabalho é transformar habilidades em capacidades. Beleza. Então, se a gente tiver essa mentalidade lá desde o início, ela ainda é uma mentalidade limitada, a educação ainda é maior do que isso, mas ela ajuda a gente a se desenvolver bem nessa parte acadêmica. Então, a criança, quando entra na escola, ela tem muitas habilidades possíveis ali ao alcance dela. Em algumas, ela tem mais inclinação natural para aquilo, em outras, ela tem menos inclinação natural. Uhum. Uma parte do processo é identificar que inclinações são essas e fomentar que a criança desenvolva bem nessas áreas. E as outras, não é deixar para lá, mas se elas realmente não forem necessárias, a gente não precisa dar tanta atenção assim. Estudar, fazer dever de casa, aprender os conteúdos que a escola ensina, são necessidades. Então, a gente vai ter que pegar essas habilidades, pegar essas inclinações naturais, por menores que elas sejam, e tentar desenvolvê-las. Tá? Dentro desse contexto, aí a gente começa a falar dos 4 hábitos. Por quê? Porque eles são uma excelente base para muita coisa que a criança vai precisar fazer depois. E aí, respondendo efetivamente a tua pergunta. Logo que a criança começa, um dos principais superpoderes na criação de uma criança é a rotina. Sim. Então, se essa rotina ela é bem introduzida pela escola, se a escola sabe que não pode dar muita coisa, não pode sobrecarregar a criança, não pode sobrecarregar os pais, ela vai acabar fazendo um trabalho em progressão. Ela vai, na maioria dos dias, não passar nada, não recomendar nada, né? Deixa a criança brincar, deixa a criança conviver com a família, deixa a criança se divertir com jogos, com o que seja. E, com o tempo, ela vai começando a sugerir atividades. E o principal dessas atividades é a interação da criança com os próprios pais. Esse estudar junto é muito importante para a criança. A escola deve sempre fomentar isso e os pais devem sempre estar preocupados com isso. Mas também inserir a escola como assunto na família. Então, sempre que a escola manda um livrinho da ciranda, manda uma atividade para fazer em casa, é uma oportunidade de haver uma troca da família com aquela criança sobre o assunto escola. Uhum. E, com isso, valorizar a experiência que essa criança está tendo dentro da escola. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Então, se tem uma atividade por semana, se tem uma atividade a cada 2 semanas, é um lembrete ali onde a família pode estar sempre falando da escola, falando da importância do desempenho da criança na escola, e aí desempenho a gente não está falando de nota, está falando de levar a sério, está falando de se dedicar, está falando de dar importância devida. Então, havendo isso no primeiro momento, né,
olha, meus pais aprovam a escola, meus pais se interessam pelo que eu faço na escola. Esse é o primeiro passo. Esse é um passo, eu diria, necessário para que lá na frente a criança tenha um hábito de estudo. É essa valorização do trabalho que é feito na escola. Isso bate muito com o que a gente fala sobre parceria, né? Sobre a família caminhar junto com o que a escola faz e a escola caminhar junto com o que as famílias deveriam ou precisam fazer Exatamente. dentro do contexto educacional. Quando a gente fala você falou aí de valorizar o que é feito, e aí eu volto para a criança, né, nesse ponto. Quando um pai faz uma atividade com a criança, e a gente também já falou sobre isso num outro episódio, é muito bom que os pais valorizem o que a criança fez. Isso na educação infantil é muito. Eles chegam muito orgulhosos e muito felizes quando eles fizeram aquela atividade junto com pessoas que eles amam, né? Que eles estão ali juntos no processo. E eles vêm orgulhosos, dizendo, quem me ajudou nessa atividade foi meu pai, quem me ajudou nessa atividade foi minha mãe, às vezes a avó, enfim. E aí eles vêm felizes com o processo, com o esforço que eles tiveram ali. E aí, eu acho que na educação de como estudar sozinho, de como começar a valorizar esse processo, tem muito o que você elogia do seu filho. Você vai elogiar que ele fez a atividade ou você vai elogiar o esforço que ele teve para fazer aquela atividade ou que ele conseguiu cumprir a rotina dele? Vocês combinaram que ele vai acordar no domingo, que ele vai tomar café e que depois ele vai sentar para fazer a atividade. Essas coisas devem ser valorizadas. Às vezes, sei lá, tá na pré-alfabetização, tá lá escrevendo, começando a escrever o nome, alguma coisa assim. E aí, meu Deus, mas o nome está fora da linha, mas a letra está enorme, mas beleza, mas ele fez. O processo agora é valorizar que ele tenha feito, que ele tenha tido o esforço de fazer. Então, eu escuto muitos pais falarem, né? Nossa, é um embate. Para fazer trabalho de casa é muito difícil, é muito complicado. A gente é um momento muito ruim do dia. Não precisa ser. O objetivo não é esse. E quando a gente fala dos 4 hábitos e começa a instituir isso na educação infantil, nas crianças muito pequenas, valorizar o esforço da criança e não ser aquele pai chato. Ninguém quer ser pai chato. Senta para fazer e vai gritar 10 vezes e vai chamar 10 vezes. Não, institua uma rotina e chame a criança para fazer parte daquilo ali. Eu acho que isso deixa o processo mais leve do que uma cobrança daquilo ali. A gente atendeu essa semana uma família de... Acho que foi Fundamental 2, era finalzinho de Fundamental 2, se eu não me engano era o 8º ou 9º ano. Né? Que a criança faltou algumas provas, né? E a gente perguntou, não, mas o que ela está fazendo em casa e tal? Não, está jogando, né? Ué, mas tinha que estar vindo fazendo prova e está jogando? O que houve? Não, porque ela falou que não queria vir, né? E aí você já percebe que tem uma grande questão aí que não começou no 8º ano. Não. Começou lá atrás, né? Filhinha, onde é que você quer sentar? O que você quer comer? O que você quer ver na televisão? E aí uma série de escolhas fora de hora que vão tender a permanecer. E aí escolhas fora de hora como não quero ir fazer prova, prefiro ficar jogando. Né? Então, eu tenho que lembrar que agora tem vídeo. Tem vídeo. E a minha cara, quando ele disse, eu não sabia dessa história, foi tensa. Essa história foi... A gente estava falando dela ontem. Então, o fato da escolha, né? O fato mas meu filho não quis fazer o dever de casa, não quis fazer a atividade. É porque o problema não está aí, o problema está antes. Quando os cadernos e os livros... E a gente ainda está falando de infantil. Sim, sim. Se quando os cadernos e os livros foram para casa, né, quando as atividades foram para casa, quando terminou o trimestre, veio aquele envelope cheio de papel, veio a pasta com o portfólio, veio sei lá o quê, que a escola mandou, você parou ali, você sentou, você olhou um por um várias vezes, porque às vezes a criança pede para ver mais de uma vez com ela. E se a criança não pediu, faça ainda assim, porque você está comunicando para ela que você se importa com aquilo. Perfeito. E uma das coisas mais poderosas na mudança de comportamento de uma criança ou na modelagem de comportamento de uma criança é quando ela percebe que a gente quer que ela faça alguma coisa. Então,
Se eu estou ali olhando para aqueles trabalhos, se eu estou ali folheando aquela pasta, eu estou demonstrando que eu me interesso por aqueles trabalhos, que eu me interesso pelas atividades que ela fez na escola. Então, a partir daí, essas atividades ganham um novo contorno para a criança. Significado. Se a gente quiser usar palavras que a galera usa. Você vai ressignificar todas as atividades que seu filho está fazendo na sala. É isso aí. Né? E isso passa por essa valorização inicial do processo, valorização inicial das coisas que a escola pede, das atividades que a escola passa, da própria presença. Né? A nossa professora de primeiro ano briga muito com os pais, porque fala, olha, primeiro ano... Não fala assim. Ela briga. Não pode mais viajar fora do período de férias. Não pode mais ir para Disney em outubro. Né? Porque Disney em outubro é mais barato. Não tem jeito. A gente também queria. A gente também queria, mas não é que no infantil não tem problema. Até tem. É um problema para a rotina, vai perturbar algumas coisas. Mas quando você chega no primeiro ano e você tira a criança 2 semanas, 10 dias de dentro da escola, ou quando você está na 3ª série do ensino médio, você tira seu filho 10 dias de dentro da escola para ir para Disney, atrapalha muito, né? Não só o conteúdo que vai ser perdido. Todo mundo pensa no conteúdo que vai ser perdido. Mas você está passando uma mensagem, olha, isso não é tão importante assim. Perfeito. Né? A gente bate muito na tecla aqui também do sair mais cedo, do chegar mais tarde e coisas assim que a gente sabe que vão acontecer. E a máxima é, a exceção não pode virar rotineira, não pode virar comum. Aquilo ali não... Tudo bem, vai ter médico, a avó vai estar vindo da Austrália, o tio vai estar vindo... Tudo bem, a gente entende tudo isso. E vocês também têm que entender. Só que, assim, isso não pode virar o normal. Foi o que o Luciano falou. A mensagem que a gente passa para a criança é que tudo bem sair mais cedo. Tudo bem eu ter um médico no meio. As coisas passam a se tornar comuns, mas elas não são normais. A gente precisa diferenciar essas coisas. Então, a gente acaba passando para a criança que atitudes que a gente tem são comuns, mas elas não deveriam ser normais. Você falou de primeiro ano, então, vou voltar aqui. Na educação infantil, a gente precisa constituir uma boa rotina, pegar essas atividades, valorizar essas atividades. Ele falou, né, quando chega lá o portfólio, quando 10 mil folhas que as professoras fazem, que mandam, que tem os trabalhinhos. Cara, faz uma exposição de 2 dias em casa. Tem aquele papel cheio de macarrão colado, né? Faz uma exposição. Tem mãe que guarda... Eu conheço gente burra velha que tem material guardado, de mãe que guardou, tipo assim, o primeiro caderno, primeira folha. Eu devo ter os meus trabalhos de escola guardados em algum lugar ainda. Eu acho que eu não tenho. Não sei, acho que eu não tenho. Mas, assim, valoriza aquilo ali naquele momento. Quando chegar o do mês que vem, quando chegar do semestre que vem, faz de novo. E aí a criança vai entender que aquilo ali é importante. Se você não valoriza, não adianta a gente martelar na escola que é importante, porque... O principal educador do teu filho é você. Então, você vai falar A, a gente vai falar B e o processo não vai acontecer. E aí, a gente sai da educação infantil e vem para a alfabetização. Vem para o primeiro ano. E aí, óbvio, a gente sempre fala isso, a gente fala de uma experiência muito nossa aqui, né, na escola, do que a gente vê e do que acontece aqui. Mudança de segmento é naturalmente uma ruptura. Né? Existe uma transição necessária, a gente tenta sempre ficar entre os 2 mundos ainda, mas... é uma passagem de bastão que acontece. A criança está entrando num outro universo. Quando isso acontece, esse pai também tem que passar para a criança segurança nisso. Sim. E aí, segurança no sentido de que... Eu vou falar uma coisa da moda também. Tá tudo bem. Tá tudo bem o amiguinho da turma sabe ler algumas palavras e a outra criança não. É natural do processo, né? Eles estarem em etapas diferentes e a gente, num dado momento, conseguir colocar eles todos no mesmo ponto, que é o que a gente quer, alfabetizar, enfim. Então, lá na alfabetização, o Luciano está passando por essa experiência agora, e eu acho que o relato dele vai ser legal. Como é que é a rotina de trabalho e de estudo para essa faixa etária? O que você está passando aí? O que você faz? Beleza. Eu atualmente faço muito pouco, na verdade. Né? Cada escola vai ter uma forma de introduzir os deveres de casa. Tem escola que a criança fica jogadinha lá no infantil, não leva nada para casa nunca e, de repente, no primeiro ano, começa a ter trabalho de casa. Tem escola que, no nosso caso, né, quando chega no pré-2, vai 1 vez por semana.
2. No pré-1 vai uma vez por semana, no pré-2 vai 2 vezes por semana. Sim. E aí chega no primeiro ano, tem praticamente todo dia. Uhum. E o que eu comecei a fazer foi meio que criar uma expectativa. Então, logo no início do ano, agora você vai ter trabalho de casa, cara, né? Olha isso, e como é que vai ser? E aí ficou aquele negócio, pô, será? E tal. E, gente, começa muito tranquilo, né? Começa muito simples. Então, você pode até botar uma pimentinha. Pô, será que você vai conseguir fazer? Como é que vai ser? Será Isso aí bate muito com o temperamento da criança, tá, gente? Também. Pra mim, funciona. Então, você vai nessa, né? Meio que brincando, meio que fazendo as coisas. E quando começa a vir mesmo, a criança meio que já está esperando. Ela já está pronta para aquilo. E aí, bacana. Começou a fazer, tá pronta, vai, vamos lá, legal. E aí, todo dia, por um período, e aí vai variar bastante, você vai chegar, e aí, o que é hoje? Vamos ver, e tal. O mesmo interesse, né? A mesma questão de, pô, eu acho legal você fazer, eu acho legal você ter isso, eu acho bacana. Se eu tiver aquela atitude, caramba, tu tem trabalho de novo, cara. Essa professora... Sério mesmo que ela passou o dever de casa de novo? Pô, mas hoje é sexta, não podia nem dar... Cara, o que você acha que a criança vai ouvir? Uhum. O que você acha que a criança vai pegar disso? Né? Então, pô, bacana, vamos lá, vamos fazer. E aí, você já sabe? Pô, legal. E vai fazendo. Chega um momento que, quando você soma aquele superpoder lá do início da vida, de a criança estar acostumada a ter uma rotina, com a valorização que você fez da escola na educação infantil. De falar, pô, escola, pô, trabalhinho, pô, legal, pô, atividade, bacana, o que você fez? Com essa história de, olha, agora você está numa nova fase, agora você tem trabalho de casa, a coisa encaixa rápido. Sim. Né? Então, já faz parte da rotina da criança chegar em casa, tirar o que tem que tirar da mochila e sentar para fazer o dever de casa. Aí cada família vai ter o seu... horário, rotina. a sua ordem, né? A sua sequência. Vai jantar primeiro, vai tomar banho primeiro, vai almoçar primeiro, o que vai fazer. Mas em algum momento daquela sequência tem dever de casa. E aí isso se torna natural. Uhum. E para uma criança, regra geral, né? Para uma criança, eu diria que até terceiro ano, a criança que faz dever de casa todo dia dificilmente vai ter uma dificuldade com nota, com aprendizagem, com alguma coisa do tipo. Isso, nem sei se era para ser assim, mas a gente tem aí desde 2002, 2013, isso inserido nos próprios materiais didáticos. Sim. E na própria regulamentação, na própria BNCC, onde você tem ali uma... Nos últimos anos isso tendeu a mudar um pouquinho, mas você tem ali o processo de alfabetização sendo considerado até o final do segundo, em alguns lugares até o final do terceiro ano. Então, o próprio material didático não puxa tanto quanto puxava antes. Não estica tanto a criança quanto esticava antes. Então, hoje, basicamente, se a criança está ali, primeiro, segundo, terceiro ano, fazendo as atividades de casa, reforçando aquilo que ela viu em sala, quase que diariamente, digamos, 4 a 5 vezes por semana, você não precisa de muito mais estudo que isso em 95% dos casos, em 90% dos casos, eu diria. Então, meio que já matou ali a necessidade de estudar sozinho. Uhum. A criança ela já vai ter aquilo, você vai estar ali, né, vontade de auxiliar sempre. Já fez? Vamos fazer? É agora que você faz? Terminou isso aqui, está na hora do dever, né? Vamos fazer. Não vai ter a briga, não vai ter a manha, não vai ter o chororô, porque está na rotina. E depois que você cumpriu isso, tem muito pouco que você precisa fazer para resolver o problema daquele momento ali. Uhum. Você falou aí da questão da briga. Eu acho que vale também para os pais entender qual é a batalha que eles querem travar, né? O que você escolhe ali. Óbvio que a educação da criança ela precisa ser integral. Existem vários aspectos que os pais precisam olhar e batalhar para ajudar essa criança a se formar. Só que assim, você falou de escolha, né, num outro momento.
A disciplina positiva, ela tem uma das cartas lá, uma das estratégias dela são as escolhas limitadas, né? E aí é uma das ferramentas interessantes da disciplina positiva. Que você dá para a criança escolhas limitadas. Eu quero escolher minha roupa, tá bom. Ou é blusa azul ou é vermelha. Você escolhe entre essas coisas que, na verdade, quem já escolheu foi você. Você, adulto, escolheu e você está dando a opção daquela criança. Mas precisa? Não sei. Veja o contexto da sua casa, veja o contexto. Pode ser usada, é uma ferramenta a ser usada. E aí, relacionando isso com a parte do estudo, você precisa escolher a batalha que você quer. Você precisa decidir a guerra que você vai enfrentar. É muito ruim chamar para o dever de casa, é muito difícil fazer, é muito... Cara, essa é uma guerra necessária. Essa é uma coisa que você tem que buscar estabelecer dentro da sua rotina e dentro da sua casa. Mas é porque a hora do banho também é... Então, tem muita coisa errada e a gente precisa voltar uns passos atrás. Mas escolhe... precisa haver responsabilidade no processo do adulto. A gente fala muito aqui, o Luciano falou, eu acho que até num episódio ou numa conversa, que a terapia é para o responsável, né? Quando a gente fala de terapia para o responsável. Parece meio injusto, mas a culpa de tudo no processo educacional é do pai. Não tem jeito. É meio duro ouvir isso, mas se ele não está fazendo o trabalho de casa, a culpa é sua. Se ele não está com a rotina bem estabelecida, a culpa também é sua. E a gente não está falando isso aqui no sentido das pessoas, meu Deus, então está tudo perdido. Não, é porque existe um caminho, existe um jeito de você fazer. Então, trave a batalha do trabalho de casa. Escolha essa luta. A luta se vai fazer jiu-jitsu ou não sei o quê. Cara, tá. Existem coisas mais importantes. Hierarquia nessas coisas também é importante. Você precisa entender o que, de fato, é importante. O Luciano falou, valorizar a escola. Se você não valoriza, seu filho não vai valorizar sozinho. É a mesma coisa. O pai gosta muito de futebol, ele também é apaixonado. Ele viu, né, em algum lugar, em alguém, aquilo ali, aquele desejo, aquela vontade. Então, você falou aí do até o terceiro ano só fazer trabalho de casa. Funciona, mas se o pai tiver consciência de que essa batalha precisa ser travada, precisa ser uma coisa que ele vai fazer. Existem crianças e crianças, né? Tem algumas que, sim, o trabalho de casa é suficiente. Tem outras que não. Tem outras que não. Que vai ser necessário uma coisa ali além, uma coisa a mais. Mas, só para complementar o que você falou, eu lembrei de novo do plano de estudo que eu estava montando ontem. Esse foi especial, realmente. Beleza. Por quê? Porque o desempenho desse aluno no primeiro simulado foi muito ruim. E aí, normalmente, como é que funciona, né, a montagem de um plano de estudo? Plano de estudo é uma atividade que a gente faz aqui, né, que eu já faço há alguns anos com os alunos, justamente para remediar o fato deles não saberem estudar sozinhos. Então, a gente ensina durante o ensino médio, principalmente durante a terceira série, cara, como é que você vai estudar agora que tem muito mais conteúdo do que cabe num ano para você ter um Enem na frente, né? E, normalmente, a gente dá uma olhada nos resultados, no desempenho desse aluno, percebe onde ele está com mais dificuldade, aonde tem os maiores pesos ali para ele entrar, dependendo do curso dele, e recomenda, né, para ele concentrar numa ou duas áreas, né, são 5 provas no Enem, então ele pode concentrar em redação, natureza, matemática, humanas ou linguagens, a gente vai escolher no máximo umas 2 dessa aí, vai trabalhar algumas técnicas de estudo ao longo do ano, vai trabalhar organização, controle de agenda, por aí vai, para ir arrumando a casa desse cara, desse aluno. E quando a gente olha o resultado, normalmente fica mais ou menos claro onde esse aluno tem que melhorar. No caso desse que eu fiz ontem, não estava. Porque ele foi tão mal, ele fez quase nada da prova. Então, você olha para a prova, tá tudo horrível. Sim. Então, o que ele precisa melhorar? E aí a gente foi conversando, né? Ele abriu para mim. Não, eu cheguei para fazer a prova, olhei, e aí eu fui fazendo, de qualquer jeito, fui marcando e tal. E aí eu falei para ele, cara, olha só, o erro é muito legal, porque o erro mostra pra gente aonde a gente tem que melhorar. Mas ele só tem esse poder quando a gente erra até um determinado nível. A partir dali é tanta coisa errada, é tanta coisa fora do lugar,
que não adianta você olhar onde você errou, só vai gerar mais confusão. Tem que recomeçar, né? Aí já é um problema de atitude. Então, pensa o seguinte, se eu fiz uma prova e eu errei uma questão só, eu nunca mais vou errar aquela questão na minha vida, porque aquilo vai ficar martelando na minha cabeça. Agora, se eu fiz uma prova e eu errei 8 questões, cara, eu errei tudo. Eu não vou nem lembrar onde eu errei. Parede branca e ponto preto. Parede branca e ponto preto, né? Você está olhando um ponto preto na parede branca? Óbvio que eu estou olhando, porque é uma parede branca e tem um ponto preto, cara. Não era para ter um ponto preto na parede branca. Vai marcar, vai chamar atenção. Sim. Né? Então, quando a gente fala, olha, a guerra é tomar banho, a guerra é estudar, a guerra é comer, a guerra é a hora de dormir. Muita guerra, não vai dar certo. Então, tem que ser aos poucos. Escolhe uma, resolve uma, né? Melhora um hábito. E aí a gente vai acrescentando outros que vão vir junto, né? Que vão ser consecutivos àquele que a gente mexeu. No Fundamental 1, vou falar aí de segundo e terceiro ano agora, e aí a gente vai caminhando para os anos finais. Uhum. O que a gente está querendo ali nos primeiros anos de Fundamental 1 é consolidar essa alfabetização, né? Ajudar essa criança a começar a interpretar e por aí vai. E aí, o que a gente pode fazer? Vamos lá, a criança fala, meu filho, Gabi, é do segundo ano fundamental, ele chega, ele já lê as coisinhas dele, ele senta, faz o trabalho de casa sozinho. Isso é estudar sozinho? Cara, às vezes adicionar um livro para que ele leia 2 páginas daquele livro logo depois que ele faça o trabalho de casa, pode ser uma ajuda. Que ele escreva uma redação sobre uma imagem que você deixou lá para ele. Isso não é da escola, tá? Eu tô dando aqui o além do estudar, além do que a escola passa, o que você pode fazer para ajudar. Tem crianças que vão precisar e tem crianças que não vão precisar. Então, até porque o objetivo não é só tirar nota alta, né, na escola. Não. Tá fora disso. Às vezes o 6 para o teu filho caraca, ele se esforçou muito para o 6. E tá tudo bem. Não estou dizendo que tirar 6 é legal o tempo todo, mas às vezes ele se esforçou e aquilo ali foi o máximo que ele conseguiu. Mas, enfim, qualquer dia a gente fala sobre notas. E aí, você adicionar alguma outra coisa, isso é ajudar o seu filho a estudar sozinho. A saber que, terminei a tarefa de casa, eu posso ler 2 páginas de um livro, eu posso escrever sei lá, tem criança que gosta de diário, tem criança que gosta de atividades assim. Então, você, pai, adicionar alguma coisa ali na rotina daquela criança que a escola pode ter sinalizado. A gente faz muito isso. Fala, preciso que você reforce em casa determinada coisa. E aí, você precisa, junto com essa criança, estabelecer como vai ser essa estratégia. Então, adicionar uma página, fazer uma escrita de alguma coisa. E aí, isso vai passando, né? A gente saiu do segundo, foi para o terceiro. E aí, eu já tive mãe que falou isso, né? Poxa, agora a escola está sinalizando que não fez trabalho de casa 2 semanas, aluno de 4º ano. Ano passado, isso. E agora, o que eu faço? Porque eu deixo agora fazer sozinho. Significa... Para de deixar. Porque, assim, eu acho incrível você ter deixado de fazer sozinho. Beleza, deu certo. Você achou que seu filho estivesse pronto. Ele te mostrou que ele não estava pronto. E aí, o que você faz? Você dá um passo para trás, você puxa a coleira de volta. Não estou chamando ninguém de cachorro, mas você puxa a coleira de volta e aí depois você dá mais corda na coleira. Dá trabalho ter que olhar... Um detalhe, o título do podcast é Como Ensinar Seu Filho a Estudar Sozinho. Não é Como Abandonar Seu Filho Estudando Sozinho o mais rápido possível. Boa. Porque esse Como Ensinar, ele vai durar vários anos. E vai mudando, né? E vai mudando. Por quê? Porque quando a gente estiver falando de 4º, 5º ano, só fazer dever de casa, aí normalmente não é o suficiente para uma nota boa. Perfeito. E o que você falou, nota boa não quer dizer que tá bom, que já está estudando sozinho. Né? Até porque estudar apenas para a escola é meio pobre, né? É meio pouco. A gente não pode estudar só para a escola. Tem um monte de coisa que a escola não faz. A escola não dá, ou não deveria dar, orientação sexual. A escola... Acho que até eu sou economista, eu já briguei muito por escola com aula de finanças pessoais. Hoje eu já acho que eu sou contra. Eu agradeço por isso. Porque
tem certos assuntos que, por mais que a escola trate, precisam ser tratados em casa. Precisam ser vistos em casa. Então, tem lugares, a escola não vai, ou não deveria falar com seu filho sobre ideologias políticas, sobre política partidária. Isso é uma formação que você precisa dar na sua casa. Então, o como ensinar seu filho a estudar sozinho não é como garantir boas notas. Não. Né? É muito maior do que isso. Por isso que eu digo que estudar só para a escola, às vezes, é meio pobre, é meio pouco. Sim. Né? Precisa haver uma transmissão de cultura, precisa haver uma troca de conhecimento, precisa haver um relacionamento ali entre mãe e filho, entre pai e filho, que vai também contribuir para esse processo de aprender a aprender. Né? Que no final das contas, a gente está falando um pouco disso também. Então, olha, maravilha, se você testou da autonomia no 4º ano, não tem nada de errado, você fez um teste. Ficou sem fazer dever de casa, tira a liberdade, tira a autonomia, tenta de novo. Né? Então, são 2 caminhos aí, né? Essa coisa da pescaria, né? Quando você está pescando, você dá um pouquinho de linha, tira um pouquinho de linha, dá um pouquinho de linha, tira um pouquinho de linha. Maravilha. Né? A embreagem de carro. Hoje não tem mais, né? Carro com embreagem. O meu tem, peraí. O seu ainda tem? Então, gente, quem aprendeu a dirigir carro manual, quando você está numa ladeira, você quer sair com o carro... Ai, meu Deus. Né? Ou quando você está lá no início da autoescola... Gabi adora ladeira, gente. Gente, que caos. Você fica ali, né? Coloca um pouquinho e tira um pouquinho. Embreagem, acelerador. Né? É meio isso. Às vezes você tem, afunda o pé na embreagem, senão o carro vai morrer, freia... Vamos fazer dever de casa junto de novo. Daqui a pouco eu solto a embreagem um pouquinho, acelero um pouquinho e vejo se ele vai. Perfeito. Né? Então, perfeito. Tá arrancando na subida, gente, o tempo todo. E aí a gente tem um outro exemplo nisso que dá para falar, de novo, de um atendimento. Porque eu arrumo a mochila. 3º ano do ensino fundamental. Não é para você arrumar a mochila do seu filho. Não é. Mas, Gabi, ele vai botar o material errado. E aí a consequência vai ser dele. E essa mãe estava falando justamente sobre isso, né? Ela falou, porque eu arrumei a mochila e não botei o trabalho, ele veio reclamar, não sei o quê. Cara, você está dando um poder para o seu filho de reclamar com você de uma responsabilidade que não é sua. Ou seja, você permitiu que ele tivesse o poder, sendo que o poder é seu, de cobrá-lo, e ele que está te cobrando. Então, arrumar a mochila faz parte do ensinar a estudar sozinho. Imagina no dia do Enem. Mas você não me acordou. Mas você não botou a minha identidade junto com a minha maçã brilhante na mesa da sala. Cara, desculpa, não vou colocar. Então, arrumar a mochila é um processo de ensinar a ter autonomia e responsabilidade com a escola. E aí, quando ele não fizer, quando ele esqueceu o livro, a professora falou com o maior carinho do mundo, mãezinha, não fez, não trouxe. A responsabilidade é da criança, você vai cobrar. A gente vive falando sobre isso. Qual é o castigo, qual é a consequência natural que pode ter para determinada atividade? Cara, qual é a consequência natural de uma criança que esquece o livro? Ter que fazer o trabalho em casa, ter que arcar com a consequência de copiar numa folhinha, chegar em casa e passar a limpo. Tinha uma coisa que minha mãe fazia comigo no Ensino Fundamental 2. Gente, era o caos. Eu quis fichário, né? Aquelas folhas soltas. Ela falou, cara, não vai dar certo, mas ela permitiu que eu tivesse fichário. Mas você só vai ter o fichário se você copiar num caderno. Olha isso, gente. Eu copiava num caderno, eu trazia um caderno de rascunho, e eu tinha que ir em casa passar a limpo para as folhinhas do fichário que eu queria ter. Porque eu não podia trazer o fichário, porque eu ia perder aquelas folhas do fichário. Eu ia no início do fundamental. E eu aceitei não, né? Quem sou eu para aceitar alguma coisa naquela época? Mas foi uma estratégia que isso me ajudou a estudar, porque todo dia eu tinha que passar a limpo o que eu escrevi em sala para o fichário. E era uma estratégia, foi uma estratégia. É para todo mundo? Não é para todo mundo. Eu estou dando exemplos, um exemplo de uma coisa que foi permitido. Você quer o fichário? Você quer? Beleza, você vai ter. Mas
desse jeito aqui, vai ter que ser usado dessa forma aqui. Então, eu acho que ajudar a criança a ensinar a criança a estudar sozinha passa por isso. Qual é a consequência que ela pode ter se ela não fizer aquilo ali? Se ela não fizer o trabalho de casa, aqui na escola, pelo menos, a nota dela atitudinal vai baixar. Se ela não fizer... Então, são coisas que você precisa ir deixando ele arcar com as consequências. No 4º e 5º ano, o Luciano falou, talvez o trabalho de casa não seja mais suficiente. Não é. E aí, quem vai direcionar mais, sem ser só o trabalho de casa? Às vezes, a família vai cobrar isso da escola, né? E a escola, ela trabalha no coletivo, né? Então, eu passo trabalho de casa para todo mundo. Às vezes, eu sinalizo uma coisa ou outra de um aluno específico, estuda mais isso, porque... Mas a família precisa estar dentro do processo. Então, se você acha que seu filho, que só o trabalho de casa não está sendo suficiente, marca mais 2 páginas para ele ler, marca mais 2 exercícios para ele fazer. Esses são os melhores atendimentos da gente fazer. É aquele atendimento que não dá preguiça, né? Não, porque nenhuma. O ensinar a estudar deveria estar no topo das prioridades. Sim. Mas é um dos atendimentos mais raros que a gente faz. Então, vamos lá. Como é que a gente aprende mais? Como é que a gente fixa melhor um conteúdo? A gente pode falar em prática distribuída. Pode. Né? Você volta naquele conteúdo mais vezes durante a semana. Então, se tem 10 exercícios no livro, o professor passou 5, você faz 5 no dever de casa, você deixa passar 2 dias, 1 dia, 3 dias e faz mais 5. Né? Ou você faz o dever de casa, no dia seguinte você volta e relê o capítulo. Você relê com o marcador, você relê fazendo um resumo. Você está tendo mais pontos de contato com aquele conteúdo. E essas são técnicas de estudo bem iniciais lá, bem do comecinho do livro, que a gente pode ensinar facilmente para uma criança de 4º e 5º ano e que não custa nada essa orientação. Né? Então, se você não sabe como fazer... Cara, você pode procurar um profissional de orientação educacional, você pode procurar o coordenador da escola, porque pelo menos esse basicão aí das técnicas de estudo são super bem difundidos. Você vai lembrar de como você estudava também. Sim. Esse ano eu atendi uma outra aluna que o que ela fez? No início do ensino médio dela, ela começou a fazer resumo de todos os conteúdos e guardar. Então, hoje, na 3ª série, ela tem todos os resumos guardados. Então, ela já fez aquele resumo. Foi ela que produziu aquilo ali. Então, aquilo já rolou uma fixação maior. E um esforço, né? Hoje, quando ela volta nesse resumo, volta muita coisa da época que ela estudou ali. Né? O cérebro, ele associa ao momento que ela fez aquele resumo quando ela relê aquilo hoje. E aí o nosso cérebro ele pega várias dicas ali, né? A cor da caneta vai fazer diferente. Você vai lembrar onde é que você estava sentado no dia que você fez aquele resumo. Você vai fazer uma série de associações que vão ajudar aquilo a fixar mais na tua memória. Então, quando chega nesse ponto que a gente precisa estudar um pouco mais, o que a gente pode fazer? Primeiro, aumentar a carga de exercício. Segundo, aumentar os pontos de contato com o conteúdo do livro, reler aquilo mais uma vez, fazer um resumo. Terceiro, hoje em dia está muito fácil. Hoje em dia, aí sim, aí YouTube tem valor, né? Porque você tem aulas muito legais. Hoje em dia, a maior parte dos materiais didáticos tem material digital enriquecendo alguma coisa aquilo que está no livro. Não é só o livro em PDF lá no site. Então, só aí você já tem uma série de coisas e aí você pode chegar até o extremo, né? Aquela coisa ali distante de contratar uma aula particular. A gente pode falar disso de Fundo 2. Né? Eu acho assim, o pai ele precisa conhecer o filho dele. A gente, quando o Luciano falou, isso é um atendimento bom de fazer. Bom de fazer quando a gente conhece a criança, né? Porque também dar dicas genéricas às vezes você está falando para uma criança que ela tem que estudar de um jeito e aquilo ali não funciona para ela. Eu acho que os pais precisam entender e conseguir passar para a criança que esforço é necessário. Você falou isso uma vez, né? Que não é uma atividade que vai ser tão prazerosa quanto brincar. Não é. Estudar... Tem gente que gosta de estudar?
talvez, não sei, gostar, assim, gostar com afinco. Não sei, criança que gosta. Agora, é uma atividade que demanda esforço, gente. É um processo, igual a gente já fala de leitura. Não é passivo. Não é uma coisa que você está recebendo tranquilamente. Você precisa trabalhar para aquilo ali. E quanto mais você trabalha, mais você... O Luciano estava falando do cérebro, né? Mais você se acostuma a fazer aquilo ali. Mais você entende que aquilo ali é um processo que você precisa de esforço, de tempo, de tudo isso. Se você não faz, fica um pouco mais difícil. E aí, de novo, falando dessa transição, né, Sai? A gente falou lá da educação infantil e agora do 5º ano para o 6º ano. O ensinar a estudar, se ele tiver consolidado no Fundamental 1, ele fica muito mais fácil para o Fundamental 2. E aí, não é história de, só porque vocês trabalham em escola, só porque... Não é. É porque o Fundamental 1 tem uma característica, existe toda uma característica para o Fundamental 1, assim como existe para o infantil e por aí vai. Só que quando você estabelece isso na primeira infância, quando você estabelece isso nos primeiros anos, fica muito mais fácil. E quando tem essa virada de chave, eu olho para alunos que hoje estão no 6º ano, e aí eu troco com a coordenação lá da frente, com a orientação, cara, fulano está estudando pra caramba. E aí eu falo, cara, não acontecia desse jeito fácil, não era assim, não estava fácil até ano passado, lá no 5º ano. Cara, significa que alguma coisa, né, que a chave, quando tinha que virar, ela virou. O aluno entendeu que aquilo ali é importante. A família, talvez, tenha entendido também que aquilo ali é importante. Então, no Fundamental 2, querendo ou não, a responsabilidade e a autonomia precisa estar com o aluno. O aluno precisa ser... Não quero usar esse termo, mas o aluno precisa ser detentor daquele processo. Ele não tem como, é muito difícil. Eu acho que no 99% dos casos, eu não consigo ver mães sentando, de fato, do lado dos filhos de Fundamental 2 para estudar. O tempo é mais escasso. Então, esse hábito precisa estar constituído lá no Fundamental 1. Até porque... Quando a gente está falando de 1º ano, 2º ano, 3º ano, a gente está falando basicamente de um dever de casa que vai demorar ali o quê? 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Conforme a gente vai progredindo nas séries, a gente está falando de um dever de casa que vai tomar 40 minutos, a gente está falando de uma releitura de capítulo que vai demorar mais 20, a gente está falando de um resumo que vai demorar mais 30, 40 para fazer. Então, se a gente fosse pegar em... Óbvio que isso é uma conta burra, né, gente? Mas só para a gente ter uma ideia, um aluno começa na primeira série, no 1º ano do Fundamental, estudando 10 minutos para resolver o dever de casa dele todo dia, idealmente ele vai chegar na 3ª série do ensino médio estudando de 3 a 5 horas, dependendo da graduação que ele quer, do que ele quer passar. Né? Então, é super normal para alguém que quer fazer medicina, por exemplo, estudar aí, sei lá, 25, 30 horas por semana, além do tempo que ele está dentro da escola. Né? Então, além do turno da manhã, ou do turno que o aluno estuda, mais 25, 30 horas para alguém que quer um odonto, para alguém que quer uma medicina. Para quem quer cursos menos concorridos, ainda assim a gente está falando de 15 a 20 horas por semana, além do tempo que ele está no regular dele na escola. Então, chega uma hora que isso vai crescendo ao longo do tempo. Como é que vai acompanhar? Como é que o pai vai estar junto o tempo todo? Né? Então, normalmente quando eu começo ali a montar plano de estudo com a galera da 3ª série, eles já estão num ritmo de terem as suas 12, 13 horas por semana, além da escola, até né? Porque a gente já dá esses tempos à tarde com exercício, então meio que já vai no embalo. E tem aluno que chega no final com essa carga aí de 20 a 30 horas a mais por semana. Então, é muita coisa. Sim. Ele está mais do... 44 horas é uma semana de trabalho. Quem está fazendo vestibular e quer uma medicina... vai trabalhar 50 horas por semana. Sim. Vai trabalhar 60 horas por semana, tranquilamente, porque trabalha sábado, às vezes até um pedaço do domingo e vai nessa. Então, como é que a mãe vai acompanhar quando chegar em 2 horas por dia? Não rola mais, não dá mais. Não. E aí tem umas coisas muito básicas, né, assim, também, que a gente consegue ajudar. Estabelecer um horário
né, no Fundamental 2, eles têm as atividades deles. Faz jazz, faz dança, faz Kumon, faz, sei lá, todas as atividades extras possíveis e necessárias, que a família enxerga como necessário. E aí tem que ter um horário para fazer isso, né? Tem que ter um horário definido. Não é a hora que ele quer, eu quero fazer meu trabalho de casa às 11 horas da noite. Não, isso está errado. Isso não é ensinar o seu filho a estudar sozinho. Então, precisa ter um horário definido e precisa... E aí, não é chatice. Não estou dizendo que precisa ser um lugar perfeito, né, maravilhoso, decorado, mas precisa ter um lugar decente para fazer. Não dá para fazer um aluno de Fundamental 2 dizer para você que vai deitar na cama para estudar. Não vai, não. Não dá, né? E aí, Gabi, mas na minha casa só tem a sala. Beleza. Tudo bem, tem um negocinho reto para ele sentar ali para estudar? Ótimo, melhor do que o sofá, melhor do que a cama. Então, são coisas muito básicas que ensinam o seu filho a estudar, a estar sozinho ali fazendo aquele processo. Então, ter um lugar decente, que não seja a cama ou o sofá, ter horário definido para fazer isso ao longo do dia. Mas o horário dele varia. Tá bom, estabelece segunda é 4 horas da tarde, terça é 5, quarta é... não sei. Mas estabelece o horário que ele tem que fazer isso. E aí, para todo mundo, tirar a distração. Eu falo para mim mesmo, gente. Às vezes eu estou lendo um livro e aí eu não tenho notificação no celular. Mas... Sério? Mas eu tenho achado isso ruim, sabia? Porque eu estou vendo que o movimento de não ter a notificação, ultimamente, tem me chamado mais para o telefone do que a notificação. E eu só reparei isso agora. Mas, beleza, isso aí é depoimento pessoal. Mas, enfim, a criança ela precisa estar sem a distração. Então, ela não pode estar com a televisão ligada. Não pode. Gabi, mas eu estou vendo o jornal e ele está estudando. Você deixa de ver o jornal os 10 minutos que precisa outra ali. Hora. E aí, não pode ter distração, porque ele precisa estar focado naquele processo. A gente tem hoje, as crianças estão muito ansiosas, as crianças estão muito dispersas. Beleza, então, para a gente ajudar essas crianças que estão muito ansiosas e muito dispersas, a gente tira delas o que distrai. Então, tira o telefone na hora de fazer o trabalho de casa. Mas ele tem um grupo, e o grupo de WhatsApp manda qual é o trabalho. Não. Ele vai trazer uma agendinha, ele vai trazer um caderno, ele vai anotar na mão, igual ele passa bilhetinho, e ele não vai anotar pelo grupo. Então, tirar as distrações no Fundamental 2 também é muito importante, faz muito sentido. Eu acho que uma grande mensagem que a gente consegue tirar do que a gente conversou aqui hoje é que é uma progressão. Sim. Hoje minha filha está vendo desenho, eu sento no sofá e eu leio um livro. Gente, depois dos textos que eu peguei na faculdade para ler, meio apagado, letra miúda, página torta na Xerox, você cria um calo ali, né? Qualquer coisa, depois que você passa por aquilo, você lê qualquer coisa em qualquer condição, né? Você está na guerra lendo alguma coisa e consegue focar. Não é o caso deles, né? Da mesma forma que hoje eu consigo sentar 8, 9 horas da manhã para trabalhar e levantar às 7 horas da noite, e beleza, eu até gosto, né? Você estava falando do gostar. Uhum. Cara, eu gosto de correr. É um esforço. Sim. Mas eu gosto. Né? Eu gosto de malhar. É um esforço, mas eu gosto. Dá preguiça? Pô, dá preguiça. Né? Às vezes você não quer, às vezes você quer deixar para depois? Com certeza. Mas quando você está ali fazendo e depois de ter feito, você fala, pô, que bom que eu fiz isso. Sim. Então, você passa um dia de trabalho intenso, você fala, pô, produzi bastante, dá uma sensação boa. Mas, para você chegar no ponto de trabalhar 8, 9, 10, 12 horas por dia, você teve toda uma construção ali. Não foi no seu primeiro dia, não foi no primeiro momento. Né? Vide a gente aqui. Né? A gente estava acostumadaço a gravar de outra forma. Hoje, para montar isso aqui, nossa senhora, 1 hora. Vai ficar mais fácil com o tempo. Uhum. Né? A repetição vai ajudar. Da mesma forma com as crianças. Se a criança... E aí eu sou bem mais radical, bem mais polêmico. Eu estou super comedido aqui hoje, gente. Porque, não, é verdade. Porque eu realmente acredito que se você está respeitando essa progressão, nunca fica difícil. Vai sempre ser fácil.
relativamente fácil. O fácil é diferente? O fácil é diferente, mas vai ser relativamente fácil. Nunca vai ficar impossível, nunca vai ficar complicado demais, nunca vai precisar passar por uma recuperação. Né? Eu diria até, nunca vai ficar numa prova final. Eu falo isso com o pessoal do ensino médio. Cara, escola é muito fácil. Escola é muito fácil, tem muito lugar para você tirar nota. E, de novo, estudar só por nota é pobre. Sim. Você tinha que estar almejando mais, você tinha que estar mirando mais alto que isso. Então, se nem a nota você consegue... Ah, mas comecei errado. A nota hoje está ruim. A minha preocupação é a nota. Tudo bem. A gente pode fazer um trabalho aí de recuperação. A gente pode fazer um trabalho onde a gente vai começar a introduzir as rotinas, vai começar a construir os hábitos, vai começar a ter resultados. Mas o que eu quero desse trabalho é que daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu não precise mais fazer esse esforço extra. Sim. Quando uma criança faz terapia, quando um adulto faz terapia, o objetivo é que a terapia acabe em algum momento, que o tratamento acabe em algum momento. Se você está com pneumonia, você não quer tomar um remedinho para conviver com a pneumonia por 30 anos. Perfeito. Isso é diabetes, gente. É coisa que não tem cura. Uma dificuldade acadêmica tem que ter cura. Perfeito. Então, começou terapia porque estava indo mal na escola, sei lá, o pai separou da mãe, aí a nota caiu, começou terapia. Não é para ficar 7 anos na terapia, não é para ficar 5 anos na terapia, Sim. não é para ficar 3 anos na terapia. É para resolver em algum momento. Essa semana eu falei rapidinho sobre aula particular e a Bruna me deu um relato, né? Uma pessoa que trabalha aqui com a gente, e ela falou, cara, eu recebi há 2 semanas atrás uma mensagem da mãe me demitindo, mas foi a melhor mensagem que eu recebi na minha vida. Sim. Porque, assim, ela falou, Bruna, a gente conseguiu organizar, ele se sentiu capaz, se precisar eu vou te chamar de novo, mas ele conseguiu se organizar, ele aprendeu a estudar, eu acho que você ensinou ele a estudar o conteúdo da tua disciplina, então hoje eu não preciso mais. É isso, é perfeito o que você falou. A gente precisa conseguir organizar a vida da criança para que ela não precise mais da muleta. A aula particular é uma muleta. Tenhamos isso em mente. Tem uma hora que essa muleta precisa sair. A criança precisa caminhar sozinha. Então, precisa ter alta. Perfeita analogia. Meu pai era o cara mais contra a aula particular que eu conheci, né? Aff. Ele falava, se a escola está fazendo um bom trabalho, não precisa de aula particular. Uhum. A escola tem que ser capaz de dar tudo que o aluno precisa para ir bem. E eu tive aula particular em 2 momentos. Uhum. De matemática, com o Paulo. Abraço, Paulo. Provavelmente ele não ouve a gente. E foi indicação do Edson, que é professor daqui até hoje. E depois o Paulo deu aula aqui. Uhum. Né? E eu lutei muito depois desses 2 períodos. Foram 2 finais de ano, assim, né? A nota estava meio esquisita, aí fiz lá umas semaninhas de aula particular, preparei para a prova, passei, tudo Sim. bem. Só que eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha. Por quê? Porque era safadeza minha na Sim. época. Eu não estava estudando, eu não estava prestando atenção na aula, eu não estava fazendo dever de casa, a nota vinha baixa. Vinha baixa, aula particular. E aí, quando eu começava a parar, que o Paulo sentava e me explicava, eu falava assim, caramba, eu errei isso. Eu não sabia isso, mas isso é fácil. E eu falei, não quero mais passar por isso. Tem que ter um diagnóstico. O pai, para decidir que vai contratar uma aula particular, precisa diagnosticar. Eu vou contratar uma aula particular porque meu filho precisa de organização e eu não sei dar, e eu não tenho tempo para dar. Esse é um tipo. E aí tá tudo bem, né? Vamos lá. Você vai ter um tempo e aí você vai dar alta para aquela criança. E aí, ou o pai vai contratar uma aula particular para um conteúdo específico que aquela criança não aprendeu, que aquela criança não teve, que aquela criança não conseguiu. A família precisa identificar isso. Como ensinar o seu filho a estudar sozinho? Como identificar qual é o momento de dar uma ajuda ou não dar uma ajuda para o seu filho? Pode ser, como o Luciano disse, safadeza. Ele pode não estar querendo estudar sozinho e o professor particular, e você, às vezes, é o próprio pai que faz isso, está dando, na verdade, o que ele não precisa. Tá fornecendo para ele uma muleta que não é necessária. Então, precisa tomar cuidado. Eu não sou contra a aula particular, mas eu acho que existem momentos para. E, bom, para fechar, faltou a gente falar de médio, né? Médio. Vamos lá, você fala aí com os planos de estudo. Acho que é o melhor caminho. Médio é simples, gente. Médio é rápido. Uma palavra.
exercícios. Show. O aluno ele já está num nível de maturidade, de domínio da linguagem, onde a falta de exercício gera um sintoma. Esse sintoma é a repetição incessante de uma frase, que o aluno repete sem pensar nela. A frase é: eu sou de humanas. Por quê? O que acontece no ensino médio? Tem gente que tem mais aptidão para matemática e menos para outras áreas? Tem. Né? Essa galera trabalha com TI. Brincadeira, pessoal do TI. Né? Mas existe, né? A ideia das inclinações naturais, das habilidades que a gente vai transformando em capacidade ao longo da vida é justamente isso, né? Eu tenho mais habilidade em alguma coisa, menos habilidade em outra, e isso vai se demonstrando. Qual é a grande questão? É que por mais que a gente crie uma mística em torno de física no ensino médio, em torno de química, em torno de matemática, gente, isso é quase ofensivo para um aluno de engenharia, porque física de ensino médio, quando você se depara com a disciplina de física 2 na faculdade, ou quando você se depara com a disciplina de cálculo 1, comparar isso com matemática de ensino médio, por favor, né? Não, isso é quase rude, é quase uma grosseria com milhares de alunos que estão sofrendo, repetindo essas disciplinas a cada 6 meses, aí, há anos, tentando sair do seu ciclo básico ou dos seus primeiros períodos de economia. Perfeito. Né? Não tem jeito. Eu até brinco com eles, eu falei, não, gente, matemática é muito difícil. O problema é que aqui a gente não aprende matemática, a gente aprende a fazer continha. Fazer continha é fácil. Matemática, tudo bem, é complicado, é difícil, né? Mas a gente só está fazendo continha. E como é que fica bom em fazer continha? Exercício. Boa. O que acontece? Regra geral, tá? Mas o aluno, ele estuda pouco, chega na prova de linguagens, que é absurdamente interpretativa, ou chega numa prova de humanas, que você consegue ainda, né, lembrar de alguma coisa, argumentar, criar ali uma resposta, você vai tirar seus 5, seus 6. Às vezes seu 7, seu 8, dependendo do seu nível de inteligência. Tenta fazer isso numa prova de física. Não dá. Não rola. Não dá pra fazer isso. Tirei 0 numa prova de física. É possível. Tirei 0. É muito... Desculpa, tá? Ai, meu Deus, olha só, ele vai acabar com a pessoa. É muito difícil você tirar 0 numa prova de geografia. É muito difícil. Né? É verdade. Tem que tentar muito pra tirar 0. É verdade. Física dá. Física dá, matemática dá. Né? Vagabundagem, tá, gente? 0 foi... Mas dá. Deixar claro aqui. Mas dá. Né? Então, de novo, a gente tá partindo do pressuposto que havia hábito, havia rotina, foi havendo progressão. Nesse contexto, dificilmente você vai tirar 0 em alguma coisa. Né? Mas dá. Óbvio, exceções e casos à parte. A avó está internada. Tá, vai acontecer. Né? Mas estamos falando aqui de situações mais típicas, para usar o jargão desse ano. A gente está cheio de jargão, eu estou adorando isso. Situações mais comuns, mais ordinárias. Então, o resolver exercício é o antídoto para isso. Por quê? Porque o resolver exercício vai te dar muita facilidade nessas disciplinas de natureza e de exatas, que normalmente 90% dos alunos de ensino médio estão reclamando disso. E é falta de trabalho, é falta de repetição mesmo de exercício. 85% do conteúdo ele já viu. Ele está aprofundando coisas que ele já viu no Fundamental 2. Principalmente na terceira série, ele já viu tudo. Ele está repetindo. Então, o jeito de ficar melhor naquilo ali é repetir. É repetir, é fazer mais exercício. Porque, no final das contas, o ensino médio está preparando aquele aluno para um Enem, está preparando aquele aluno para um vestibular, para uma prova, de alguma forma. E é isso que é cobrado ao longo do ensino médio. Todos os materiais didáticos são montados à base disso. Então, a gente vai ter as questões individuais? Vai. Mas esse basicão que a gente está falando aqui, esse mínimo que a gente está falando aqui, para o cara fazer, né, é exercício. Fora disso, né, fora da escola agora, né, o que intelectualmente um jovem ali entre 15 e 18 anos precisa? Ele precisa aí de literatura. Ele precisa de imaginário, ele precisa de domínio de linguagem. Ele precisa conhecer personagens.
Ele está tomando uma série de decisões na vida dele naquele momento. Ele vai precisar fazer uma série de escolhas, agora ou muito em breve. E para fazer essas escolhas, ele precisa de exemplos, bons exemplos. Então, evita o contato com obras mais técnicas. Evita o contato com política, evita o contato com questões mais sociais. Se a gente ainda não fechou um conjunto de valores, se a gente ainda não definiu bondade e maldade, bem e mal na cabeça de uma pessoa, se ela não tem um vasto repertório de heróis e de virtudes humanas a serem perseguidas, não adianta estudar filosofia, não adianta estudar política, não adianta ir para conteúdos sociais mais pesados, tá? Então, nessa fase do desenvolvimento, leitura é muito importante, principalmente a leitura de boas obras de literatura, principalmente aquelas que ressaltam a questão do bem e da bondade como centro, como tema. Contam histórias de herói, contam histórias de virtude. Isso que vai ajudar nessa fase do desenvolvimento. Ao longo de todas essas etapas, uma coisa também que é muito importante e que é central nessa questão do aprender a estudar sozinho, é a diversidade de experiências não acadêmicas. Então, em quantos ambientes o seu filho convive? Ele convive só na escola? Ele tem um clube? Ele vai à igreja? É o play do prédio onde ele está jogando bola com garotos mais velhos que passam o tempo inteiro falando palavrão? Esses ambientes e essas atividades vão ser determinantes para que ele descubra o que ele gosta, o que ele prefere, né? Onde é que ele se dá bem, onde é que ele não se dá tão bem. Então, os esportes que você decide que ele vai fazer vão ensinar para ele quais são os esportes que ele prefere. As atividades artísticas. Ele é mais de atividades artísticas ou ele é mais de esporte? Ele é melhor desenhista, ele é melhor musicista, ele é melhor jogador de futebol. Por quê? Porque daqui a pouco, logo após o ensino médio, ele vai estar mais solto no mundo. Ele vai estar tomando uma série de decisões do que ele vai fazer a partir dali, do que ele não vai fazer a partir dali. Sim. Se ele não tem uma base de comparação, se ele não sabe no que ele é bom, se ele não sabe aquilo que o agrada mais, e se ele não tem modelos a seguir, a primeira coisa, a primeira modinha que passar na frente dele, a tendência dele vai ser seguir aquela modinha. Vai ser agarrar aquela modinha. Então, o aprender a estudar é o aprender a se desenvolver. É o aprender a melhorar como pessoa. E o melhorar como pessoa não está só na escola. O melhorar como pessoa está também nas outras atividades que você faz. Então, a gente falou aqui um pouco do basicão acadêmico, a gente falou de outras atividades, né? A gente falou de leituras, a gente falou do compartilhamento dessas experiências, da transmissão de cultura dentro da família, da transmissão de valores dentro da família. E tudo isso vai contribuir para que essa criança, conforme ela vai crescendo, ela aprenda como se desenvolver por ela mesma. E fazer escolhas, né? Exatamente. Então, quando o seu filho estiver fazendo essas escolhas e estiver crescendo intelectualmente, crescendo em capacidades de maneira autônoma, aí sim você vai ter concluído o processo de ensiná-lo a estudar por conta própria, ensiná-lo a estudar sozinho, ensiná-lo a melhorar sozinho. Muito bom, muito bom. É porque não é um aspecto só, né? São muitas coisas agregadas nisso e que não dá para você focar só num aspecto. É só o exercício, é só o trabalho de casa, é só... Então, tem Foi o que a gente falou lá no início, né? Educar para o trabalho é só um pedacinho da educação. Educação tem muitos aspectos, é integral e não dá para vacilar. E comece, não tá tarde, comece. Eu não fiz nada disso. Faça amanhã. Segunda-feira é o dia oficial da gente dizer que vai fazer dieta e vai ser o dia oficial que você vai dizer que você vai ajudar seu filho a se desenvolver nessas áreas. Uma coisa para resolver, um problema de cada vez, um hábito para melhorar e começa. E continua.
começou, não para mais. É isso aí. Muito obrigada. Obrigado, Gabi. Obrigado, pessoal. Não sabia o que fazer com aquilo ali, se olhava, se não olhava. Agora eu tô olhando. Vai melhorar, tá bom? Com certeza, sempre. Beleza. Valeu, pessoal. Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até. A gente falou muito.